Se você comeu alho, atenção, muita atenção nesse vídeo, porque apenas um alho pode sim desencadear uma reação irreversível no seu corpo. Então, pessoal, consumir alho de maneiras específicas pode trazer muitos benefícios para a sua saúde, pode fazer você se sentir mais jovem, pode melhorar o seu bem-estar no geral, porque os alimentos eles podem ajudar muito no tratamento de várias doenças. Obviamente, é preciso saber fazer a abordagem correta e também escolher o tipo certo de alho e a forma correta de consumir esse alho. Então, nesse vídeo, nós vamos falar exatamente sobre os benefícios do consumo do alho e também como utilizá-lo para aproveitar ao máximo as propriedades medicinais desse alimento tão comum, desse alimento que sempre está presente no nosso almoço, no nosso jantar, nas nossas refeições de modo geral. Então, eu peço para você que está me assistindo aqui que você me conte, primeiro, de que parte do mundo você me assiste. Gosto muito de saber onde você está me assistindo. Segundo, se você gosta ou não gosta de alho. Eu, particularmente, sou fã de alho, por mais que ele cause aquele efeito, né, no nosso hálito. Ainda assim, eu sou um grande fã de alho. E eu também peço que você, se possível, que você me diga se o meu áudio está bom. Então, se você puder me confirmar aí se o meu áudio está bom, eu também te agradeço muito. E o nosso primeiro benefício do alho, a primeira reação irreversível gerada pelo alho é justamente o combate à inflamação. Então, o alho ele tem propriedades anti-inflamatórias, principalmente por conta de uma substância chamada alicina, que é um composto com efeitos anti-inflamatórios que é capaz de reduzir a produção das citocinas inflamatórias, substâncias produzidas e liberadas pelo nosso organismo quando estamos diante de uma inflamação. Então, diversos estudos já mostraram os benefícios da alicina no manejo da inflamação. Mais do que isso, o alho tem uma substância chamada sulfóxido de dialila, que reduz a produção de radicais livres e contribui para desintoxicar o corpo. Então, o consumo regular de alho cru ou de alho cozido, mas do alho de modo geral, ele pode sim ajudar a gerenciar a inflamação crônica e contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares. E a combinação das substâncias antioxidantes e dos compostos de enxofre presentes no alho fazem dele uma grande opção para a sua saúde. Então, esse é o nosso primeiro benefício do alho, propriedades anti-inflamatórias. Segundo benefício, mas antes, eu peço que você se inscreva aqui em nosso canal, por favor, que você aperte esse botão aqui embaixo de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João, que só cresce. Estamos chegando aí a 900 mil inscritos, estou extremamente feliz com isso. Só que o que acontece? De todas as visualizações que nós temos, apenas 10, 15% delas são de inscritos. Então, a maior parte de vocês que estão me assistindo agora é de pessoa que não está inscrita no canal. Então, se eu estou falando com você agora, a probabilidade de você ainda não estar inscrito no canal é muito grande. Por isso que eu te peço, por favor, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever e venha fazer parte do nosso canal. E também não se esqueça de ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores informações e também não perder a live, que é onde a gente conversa, onde a gente tira dúvida, onde a gente se conhece, tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Segundo benefício do alho, ele contribui para a saúde do coração. Primeiro, por conta da alicina, que é capaz de reduzir a pressão arterial. Então, nós temos estudos mostrando que a suplementação com alho, principalmente com alho envelhecido, é capaz, sim, de reduzir a pressão arterial. Então, mais do que isso, a redução, só pela redução da inflamação, isso vai contribuir para a nossa saúde cardiovascular.
E os compostos orgânicos sulfurados também contribuem para reduzir os níveis de colesterol, melhorar a função vascular geral, porque reduz a rigidez dos vasos sanguíneos, melhorando a saúde das artérias e contribuindo para a prevenção de doenças cardíacas, tá bom? Terceiro benefício do alho, tem ação antidiabética. Pois é, mais uma vez a alicina, que também melhora a sensibilidade à insulina, melhorando, consequentemente, o controle glicêmico. Doutor João, o que é isso de sensibilidade à insulina? Que todo mundo, quando está conversando, quando está falando sobre diabetes, comenta. O que é essa sensibilidade à insulina que eu não sei? O que é a resistência à insulina? Você sabe o que é resistência à insulina? Você sabe o que é sensibilidade à insulina? Quero ver se você sabe. Se você souber, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Manda aí o que você sabe sobre resistência e sobre sensibilidade à insulina. Eu gosto de explicar esse tema de uma forma bastante ilustrativa, digamos assim. Vamos pensar da seguinte forma. A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, tem a função, tem o papel de estimular a captação de glicose, a captação de açúcar pelas células, principalmente as células musculares, tá bom? Então a insulina é um hormônio que, dentre outras funções, ele serve para avisar para a célula o seguinte: célula, nós estamos com um excesso de açúcar circulando no sangue. Eu gostaria que você pegasse para você esse açúcar que está em excesso, porque se ficar acumulando aqui no sangue vai dar problema. Vai lesar nervo, vai lesar o nosso rim, vai lesar as nossas artérias, vai lesionar as nossas artérias, e eu não quero que isso aconteça. Se a célula estiver bem, saudável, se ela não estiver com muito açúcar dentro dela, ela vai estar sensível à insulina. Então, quando a insulina fizer esse pedido para a célula, bater na porta da célula e falar: célula, tira um pouco de açúcar do sangue para mim, por favor, a célula vai chegar e falar: claro, insulina, agora mesmo. E vai recolher esse açúcar da corrente sanguínea. Agora, se a sua célula estiver resistente à insulina, e quando que ela fica resistente à insulina? Quando ela já está saturada de açúcar, quando ela já tem muita glicose dentro dela. E se ela pegar um pouquinho mais, aí quem vai se ferrar é ela, é a célula, porque ela vai estar captando glicemia, glicose, acima da capacidade dela, e isso vai ser tóxico para ela. Então, para não se prejudicar, a célula fica resistente à insulina. Então, quando a insulina vai pedir para a célula tirar o excesso de açúcar do sangue, a célula vai falar: insulina, não posso. Se eu fizer isso, eu vou me ferrar. Quem vai perder sou eu, então não posso fazer isso. Sinto muito, mas esse excesso de açúcar vai ter que continuar circulando no sangue. Então, essa é a explicação bastante didática do que é a resistência à insulina e do que é a sensibilidade à insulina, e o alho contribui para melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, vai fazer com que a célula se torne mais capaz de captar o excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea. Quarto benefício, o alho pode ajudar a aumentar a testosterona. Então, ele pode sim ajudar na produção de testosterona, primeiro porque melhora a circulação sanguínea no corpo todo, dando mais energia, dando mais vitalidade. Também ajuda a combater doenças que reduzem o fluxo sanguíneo. E também tem vitamina B1, que melhora a qualidade do esperma, que pode reduzir o risco de aumento da próstata. Então, o alho também vai ajudar nisso aí. Quinto benefício, proteção do sistema respiratório. A alicina, mais uma vez, por conta, quase caiu aqui minha lâmpada, por isso que eu fiz essa cara de susto aqui, por conta das propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ela é capaz de aliviar asma, bronquite e de reduzir a produção de histamina, que é a substância responsável pela reação alérgica. Então, também tem uma ação, o alho também tem uma ação antialérgica. Então, o sulfóxido de cisteína, que é a substância responsável pelo odor bem marcante, bem característico do alho, tem propriedades mucolíticas, ou seja, que ajudam a desobstruir as vias aéreas. E a alicina também tem ação antimicrobiana contra patógenos respiratórios.
contribuindo dessa forma para o nosso sistema imunológico. Sexto benefício, o alho pode melhorar a saúde do cabelo. Então, fortalecimento dos folículos capilares e combate a problemas no couro cabeludo pode ser auxiliado pelo alho. Então, primeiro, estimula a circulação sanguínea. Vai fazer com que mais oxigênio e mais nutrientes cheguem nos folículos pilosos, nos folículos capilares. E isso vai contribuir para uma raiz de cabelo mais forte e um crescimento saudável do seu cabelo. Os compostos de enxofre também aumentam a densidade capilar, ajudam a tratar infecções no couro cabeludo, e essas infecções elas podem estar, por exemplo, associadas a uma queda de cabelo. Então, alguns estudos já mostraram que o alho pode combater a caspa, principalmente se for utilizado batido, né, como, entre aspas, um suco de alho. E alguns estudos já mostraram que ele pode até mesmo ser utilizado para o tratamento da alopecia areata, que é aquela doença autoimune que as pessoas perdem o cabelo, que a mulher do Will Smith tem, por isso que ela não tem cabelo. Sétimo benefício do alho, melhora a saúde da pele. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, todas essas vitaminas têm propriedades antioxidantes, anti-envelhecimento, que contribuem para a prevenção de rugas na pele. Oitavo benefício, ajuda no emagrecimento. Então, a alicina melhora o metabolismo lipídico, ou seja, pode contribuir para o melhor controle do colesterol, melhora o metabolismo glicêmico, contribuindo para o melhor controle do diabetes, reduz a inflamação, que são fatores-chave na obesidade. Desequilíbrio lipídico, desequilíbrio glicêmico, inflamação, todos esses fatores estão presentes no sobrepeso e na obesidade. Nono benefício, o alho também é bom para a saúde dos seus olhos. Ação anti-inflamatória, antioxidante, vitamina A, vitamina C, vitamina E. A gente sempre fala da importância dessas vitaminas para a saúde ocular. E tem o sulfóxido de cisteína, que é um precursor da glutationa. E a glutationa é um antioxidante extremamente importante para a saúde ocular. E o décimo benefício é a atividade antimicrobiana. Então, o alho, ele inibe o crescimento de diversas bactérias. Então, os compostos de enxofre, a alicina, elas podem ajudar a combater infecções bacterianas, tá bom? Outros benefícios que eu separei aqui do alho. Eu separei mais 7 benefícios do alho. Se você quiser saber que benefícios são esses, eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, tá bom? Curte esse vídeo. Primeiro, para eu entender que você quer esse bônus. Se você já curtiu, manda uma mensagem, manda no chat, manda nos comentários dizendo: doutor João, quero o bônus, que eu vou falar outros 7 benefícios do alho aqui. Mas por que eu peço para você curtir? Porque quando você curte, você vai fazer com que outras pessoas também descubram os benefícios do alho, da mesma forma que você está descobrindo agora. Então, o alho ele pode ser um grande aliado no tratamento, no combate de diversas doenças, assim como uma dieta balanceada, como uma alimentação saudável como um todo. Então, ajude outras pessoas deixando a sua curtida aqui, deixando o seu gostei, tá bom? A Márcia Maria, que é o bônus, eu já vi que o pessoal curtiu. Então vamos lá. Primeiro benefício extra do alho, neuroproteção. Então o alho contribui para reduzir o declínio cognitivo relacionado à idade. Doutor João, o que é declínio cognitivo? Pessoal, falando em palavras simples, quando a pessoa está com declínio cognitivo, a pessoa está ficando mais burra. Pois é, ela não consegue fazer uma conta, ela não consegue resolver um problema que ela conseguia resolver antes, ela não sabe mais abrir uma porta, fazer uma receita. Isso é declínio cognitivo. Então, a pessoa com Alzheimer tem um grande declínio cognitivo. O alho, por conta das propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajuda a proteger a saúde do cérebro. Também protege o fígado e os rins, protege o sistema digestivo, porque tem fibras prebióticas, que são importantíssimas para a nossa microbiota, que está super em alta, super na moda falar de microbiota agora, das bactérias que vivem no nosso intestino, que influenciam em diversos pontos, diversos fatores da nossa saúde, na nossa digestão, no nosso humor, nos níveis de inflamação, em tudo. Nossa microbiota participa de tudo, tá bom? Então, o alho, ele é um bom alimento para a nossa microbiota.
Também pode melhorar o sono, porque ele tem triptofano, um aminoácido muito importante para o nosso organismo, que participa da produção da melatonina, o hormônio do sono. Também ajuda na saúde óssea. Então, o consumo diário de alho, ele é capaz de melhorar a densidade óssea em mulheres com 50 anos ou mais. E isso também se dá por conta da alicina, que inibe a osteoclastogênese, ou seja, inibe a quebra, a destruição do tecido ósseo. O nosso osso, ele está sempre se destruindo e se reconstruindo. Na osteopenia e na osteoporose, o que acontece? Há uma preponderância da destruição perante a reconstrução. Então, o osso acaba sendo mais destruído do que reconstruído, e por isso o osso fica poroso, fica frágil, fica sem densidade. O alho também pode ajudar a aliviar alergias, reduzindo a liberação de histamina, e pode ser também uma arma de prevenção do câncer, porque a alicina é capaz de induzir a morte de células tumorais. Pessoal, 7 benefícios extras do alho. Agora, qual tipo de alho você deve escolher, pessoal? Primeiro, alho roxo ou alho vermelho, eles têm mais antioxidantes, principalmente a alicina e antocianinas. Já o alho branco, ele costuma ter níveis mais altos de compostos de enxofre. Quanto de alho comer? Olha, o alho cru é o ideal, tá bom? Por quê? Se você esquentar muito o alho, ele pode acabar perdendo algumas das propriedades. Então, o alho cru é interessante. Um dente de alho cru por dia pode ser já uma boa quantidade para você começar. É ideal que você amasse o alho, porque quando amassa, ele libera a alicina, tá bom? Não adianta aí comer o alho, engolir ele de uma vez só. É bom que ele seja amassado. Então você faz para temperar uma salada, para temperar uma carne, enfim, da forma que você achar melhor. E que erros que você deve evitar em relação ao alho? Primeiro, sempre armazene em local seco e fresco. Quando você armazena em local muito quente ou muito úmido, isso pode acelerar a deterioração. Então não precisa guardar o alho na geladeira também não, tá, pessoal? Mas deixa ele em local seco e local fresco. Eu falei todos esses benefícios do alho. Agora eu pergunto para você que está me assistindo. Você acha que o alho faz milagre? Você acha que, vamos lá, a gente falou aqui de controle da pressão, controle do colesterol, do diabetes, do peso, da saúde cardiovascular. Então, nós falamos aqui de vários assuntos que são extremamente importantes para a sua saúde. Então, quantas pessoas têm pressão alta, diabetes, colesterol alto? Muitas pessoas. Talvez você que esteja me assistindo aqui, quantas pessoas estão acima do peso? Quantas pessoas estão ansiosas? Muitas pessoas estão ansiosas. Agora, não dá para a gente achar que vai comer um dente de alho por dia e aí não vai tomar mais remédio, e aí não precisa mais fazer atividade física, não precisa se preocupar com alimentação. Não é assim, pessoal. O alho, ele é bom, ele ajuda, mas sozinho, coitado, ele não vai resolver. Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem colesterol alto, se você está obeso, acima do peso, não adianta você se iludir e pensar que a solução de todos os seus problemas acabaram, né? Lembra lá aquele programa da Globo que tinha? Caceta e Planeta? Seus problemas acabaram. Não é assim. Então, para você resolver esses problemas, o principal é atuar na causa desse problema. Então, você tem que atuar na causa da pressão alta, do diabetes, do colesterol alto, da obesidade. Você tem que atuar na origem desse incêndio, na origem desse problema. E qual é a origem? Os seus hábitos, a sua alimentação, seu nível de atividade física, a qualidade do seu sono, o gerenciamento do seu estresse. Então, tudo isso está diretamente relacionado a você desenvolver ou não uma doença. Então, o que está causando a sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, a sua obesidade, não é a deficiência de alho cru. Não é. O que está causando esse problema é você comer mal, você dormir mal, você se estressar por qualquer coisa, você não fazer atividade física, ser sedentário, você fumar, você beber.
Então não adianta você depositar todas as suas fichas no alho e achar que é comer um alho por dia e todos os problemas são resolvidos. Porque se eu estivesse te falando isso, eu estaria mentindo para você. E eu não estou aqui para mentir, eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou aqui para te iludir. Estou aqui para te orientar como médico, como profissional da saúde, tá bom? Então, se você quiser melhorar pressão, diabetes, circulação, obesidade, colesterol alto, você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa comer bem, fazer atividade física, controlar o seu estresse, evitar beber, evitar fumar e muitas outras coisas que eu te ensino no meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão prevenir doenças. Quais? Infarto, derrame, câncer. E vão tratar e reverter outras doenças. Quais? Pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, existe a possibilidade, uma boa possibilidade, uma possibilidade considerável de que, se você ler o livro, colocar em prática o que está escrito no livro, existe a possibilidade de você não precisar mais tomar remédio para pressão, para o diabetes. Por quê? Porque você vai estar atuando na causa do problema. O remédio, ele não atua na causa do problema, ele ajuda a controlar uma manifestação clínica, ajuda a controlar um sintoma, um achado laboratorial, mas ele não atua na origem do problema. O que você vai aprender no livro é justamente isso, atuar onde o problema começou, ok? Então, se você quiser ter mais saúde, mais energia, mais disposição, se você quiser ter a oportunidade de diminuir a dose dos seus remédios, de não tomar remédios, quem sabe, muitas pessoas tiveram que parar de tomar o remédio porque estavam bem já. Recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Para ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Ou se você estiver ao vivo comigo aqui agora, basta você clicar nesse link que está fixado no nosso chat bem aqui. Tá bom? O livro custa apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, tá bom? Não existe versão física do livro. Ah, doutor, estou com medo de comprar o livro e não gostar. O que eu faço? Não posso rasgar dinheiro fora assim? Não posso jogar dinheiro fora? Não se preocupe. Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso. Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação e sem perder a amizade. Então, o risco dessa operação aqui é tudo meu. E além de eu estar assumindo o risco de ter que te reembolsar nessa garantia incondicional de satisfação, eu também estou correndo o risco de ter que pagar uma multa para a plataforma que hospeda o livro, que é cobrada do autor quando alguém solicita um reembolso. Então, eu estou correndo o risco de, além de reembolsar para você, estou correndo o risco também de ter que tirar do meu próprio bolso para pagar essa multa. E eu só faço isso porque eu sei que quase ninguém pede reembolso. Por quê? Quando você lê o livro, quando você começar a colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai melhorar. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais disposto, com mais energia. Você vai ter mais disposição. Você vai sentir a melhora. E aí você vai me agradecer por ter feito o livro, por ter te indicado o livro, por ter te apresentado e, principalmente, grato a você por ter feito esse investimento de preço muito pequeno, mas com um valor imensurável naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua saúde. Então, pessoal, não tem desculpa para você não adquirir o livro agora. Clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou aqui nesse link fixado no chat, caso você esteja ao vivo comigo aqui, ok? Vamos ver quem está no chat conosco hoje. Um abraço para o Isaac Jamba de Angola, Mauro Santos, Maria Gouveia, Antônio Ariose, Marcílio Souza Dias, Nazareno Azevedo, Edna Giroldo de Umuarama, Paraná. Abraço para minha querida Eunice Maria da Silva de Campo Formoso, na Bahia. Para o Josué Marques, que come alho cru todo dia. Abraço para Joana Nunes, para o Petrúcio Barbosa Sobrinho, para o Marcílio Souza Dias, que eu já mandei. Abraço para Maria Trevisan. Doutor, já fiz alguns exames e não descobri porque tem a boca seca. Alguma dica? Tá bebendo pouca água, será? 30 ml
de quilo por peso de água por dia, tá bom? Então pega o seu peso, multiplica por 30, essa é a quantidade em mililitros de água que você deve beber por dia, desde que você não tenha insuficiência renal grave, doença renal crônica grave, ou insuficiência cardíaca grave, tá bom? Abraço para Terezinha Silveira, Vera Lúcia, Vilas Boas de Botucatu. Um abraço para Sueli Donizete, Esther Brondino perguntando, não faz mal para o fígado? Esther, não. O alho é bom para o fígado. A questão é, se comer muito alho, aí ele pode fazer algum problema. Mas é muito difícil comer uma quantidade de alho a ponto de ser suficiente para causar um problema no fígado, tá bom? Um abraço para Madima Mesquita de Anápolis, para a Eva Miscotti, que até a pinga ela tempera com alho. Isso é novidade para mim. Pinga com alho é novo para mim. Abraço para Iocaiara Maia de São Gonçalo, Dalva Fialho de Salto. Abraço para Francília Marques Araújo de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Abraço para Marilene Dias Martins, para Márcia Maria, Aline Brunholi, Esther Rodrigues Dias, Pedagogia Democrática, Diógenes Ferreira, Eliane Ramos, Luci Melo. Toma alho cru em cápsulas, faz efeito? Faz sim, Luci, faz sim. Abraço para Ivonete Silva Souza, da Paraíba, Rosângela Rose, Sam Iquete, Samara Ferri Vilhena, Carlos Augusto de Jesus Menezes, Marco Aures. Abraço também para Isabel Cristina do Maranhão. Abraço para Elilza Soares de Barueri, Voane Confárdio, Leila Lobo Michel, Tereza Lamon, Oreni de Frutal, Lucas Almeida, Maria Aparecida, que gosta muito do alho para combater gripe e resfriado. Exatamente, ação antimicrobiana, ação anti-inflamatória, antioxidante. Pode sim ajudar no combate à inflamação. Abraço para Vitória Barbosa, do Rio de Janeiro, Luzinete Rodrigues, da Paraíba, Marcos Luciano, Soraya dos Santos Souza, Maria Aparecida, Zoraide, Otávio Ramos, que está falando que é a Eliane Andrade. Abraço para Maria de Fátima Rodrigues, 1954, JGP, o José da Graça de Luanda, e um abraço também para Maria do Rosário Gonçalves. Pessoal, olha, continua comigo aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Se você ainda não compartilhou, manda esse vídeo para alguém que você ama, alguém que você gosta. Olha a mensagem da Márcia Maria aqui. Livro Código da Longevidade, seguir todas as dicas e pôr em prática, o resultado é bênçãos. Obrigada, doutor João. Deus o ilumine sempre. Amei o livro. Estou aguardando o segundo livro do Código da Longevidade. Márcia, se eu te falar que o livro está pronto, eu estaria mentindo. Não está pronto. Não tem previsão de segunda versão. Então, essa é a versão. É a única versão por enquanto. Tá bom? Ainda não tem previsão de lançamento, nem está escrita ainda a segunda edição. Então, pessoal, aproveita que está apenas R$ 29,90, porque depois esse preço pode aumentar, tá bom? Abraço aí para a Lúcia Carvalho. Ó, continua comigo, curte esse vídeo, compartilha, comenta, faz alguma pergunta e não se vá, porque eu separei outros 2 vídeos para você continuar cuidando da sua saúde. Quer ver? Esse aqui sobre cebola, vamos seguir uma linha muito parecida com essa do alho, e esse daqui sobre os benefícios do cravo da Índia. O que acontece se você mastiga cravo da Índia todo dia, tá bom? Então, ó, até mais, daqui a pouquinho, te vejo na próxima live, não se vá, eu te encontro depois dos anúncios aqui do YouTube. Até daqui a pouco.